Você já se sentiu desamparado, como se o mundo inteiro estivesse contra você, como se os desafios fossem tão grandes que você não soubesse por onde começar. Se você já passou por momentos assim, saiba que não está sozinho. O livro de Daniel revela a história de um homem que enfrentou o impossível e, ao fazer isso, nos deixou um segredo poderoso. Daniel, um jovem judeu, se viu em um dos impérios mais poderosos e cruéis da história, sendo testado em sua fé, em suas crenças e até em sua própria vida. Ele foi lançado na cova dos leões, mas sua confiança em Deus o manteve firme. O que poucos sabem é que esse segredo de força e coragem não está perdido no tempo. Ele pode ser o combustível para transformar sua vida, para te ajudar a superar até os maiores obstáculos. Se Daniel conseguiu enfrentar tamanhos desafios, imagine o que você pode conquistar com a mesma fé inabalável. Mas para isso, você precisa pedir a Deus a mesma força que sustentou Daniel. Comente agora: Deus, me dá força como Daniel, e veja como sua fé pode te levar a novos patamares de superação. O livro de Daniel, um dos textos mais fascinantes da Bíblia, oferece uma história de fé, coragem e visões proféticas que transcendem os tempos. Ao ler suas páginas, somos transportados para um cenário de desafio e superação em pleno coração do Império Babilônico no século VI a.C. A jornada de Daniel não é apenas uma narrativa sobre um homem, mas um convite a refletir sobre como nossas próprias escolhas e convicções podem nos moldar, mesmo diante das maiores adversidades. O livro nos dá uma visão da relação entre o humano e o divino, abordando temas de fé, sabedoria e a ação de Deus no controle dos eventos históricos. Geograficamente, o livro se passa em Babilônia, um império grandioso que havia conquistado a Judéia e levado muitos judeus cativos. Daniel, um jovem judeu, é levado à Babilônia, onde, junto com seus amigos, enfrenta o desafio de viver segundo suas crenças, no meio de um povo que adorava outros deuses. É nesse cenário de cativeiro e opressão que as visões e as experiências de Daniel se tornam ainda mais significativas. Não apenas o cenário histórico e geográfico define o contexto de Daniel, mas também o clima de tensão entre fé e cultura, entre o velho e o novo. Estruturalmente, o livro de Daniel é dividido entre narrativas históricas e visões proféticas. Nas primeiras sessões, a vida de Daniel e de seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, é contada com grande ênfase em suas atitudes diante dos desafios do império. Já nas últimas partes, o livro se concentra em visões apocalípticas, em que Daniel tem revelações sobre os destinos dos reinos e o fim dos tempos. Essas visões não só preveem eventos futuros, mas também lançam luz sobre os princípios divinos que guiam a história humana. Quando Daniel e seus amigos chegaram ao palácio de Babilônia, a vida deles foi imediatamente marcada por um grande dilema: manter a fé no Deus de Israel ou ceder às exigências do Império Babilônico. O palácio de Nabucodonosor, cheio de riquezas e poder, era também um lugar de tentação e pressões constantes. No entanto, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram com coragem não abrir mão de seus princípios. Este episódio nos ensina que mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor nos desafiam, nossa fé pode ser uma âncora firme, nos impedindo de ceder ao medo ou à pressão do mundo. A primeira grande prova de fidelidade de Daniel ocorreu logo após sua chegada à Babilônia, quando ele e seus amigos foram convocados para uma dieta real, feita com alimentos e bebidas do próprio rei. Embora esse convite fosse uma honra, ele representava um desafio para Daniel, pois a comida babilônica não seguia as leis alimentares judaicas. Em vez de se submeter à pressão, Daniel pediu permissão para se alimentar de maneira diferente,
buscando se manter fiel à sua religião. Ao optar por seguir a sua fé, Daniel mostrou que a integridade moral e o compromisso com Deus devem sempre vir em primeiro lugar, mesmo quando a tentação está à vista. Esse episódio também revela a importância de fazer escolhas fundamentadas na fé, mesmo que isso envolva algum desconforto ou resistência. Em sua decisão, Daniel foi inteligente. Ele não apenas se negou a comer, mas fez isso de maneira respeitosa, buscando uma solução que fosse aceitável para todos. Isso nos ensina que, ao mantermos nossa fé em um mundo cheio de pressões, podemos buscar maneiras criativas e respeitosas de agir sem precisar abandonar nossos princípios. E essa é uma lição que pode ser aplicada a muitas situações em nossa própria vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo em questões pessoais de caráter. O rei Nabucodonosor, conhecido por sua grandiosidade e poder, teve um sonho perturbador que o deixou profundamente inquieto. Ao acordar, o rei mandou chamar os magos, encantadores e astrólogos para que interpretassem o sonho, mas ninguém foi capaz de explicar o que ele significava. A situação parecia desesperadora, pois a ameaça de morte pairava sobre aqueles que não conseguissem cumprir o pedido do rei. No entanto, Daniel, conhecido por sua sabedoria divina, foi chamado para decifrar o mistério. Ele não apenas revelou o sonho, mas também trouxe a interpretação com uma clareza impressionante, algo que ninguém mais poderia fazer. O sonho de Nabucodonosor era uma visão complexa de uma grande estátua, composta por diversos materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Cada parte da estátua representava um reino específico que surgiria na Terra, e o impacto de sua interpretação era profundo. Ao explicar o significado das estátuas e dos reinos futuros, Daniel não só revelou o que aconteceria com o Império Babilônico, mas também trouxe à tona a soberania de Deus sobre a história humana. Ele descreveu como, apesar de todos os reinos poderosos que surgiriam, o reino de Deus seria eterno, imbatível e superior a todos os outros. O sonho de Nabucodonosor nos ensina que, embora as circunstâncias da vida pareçam incertas e às vezes assustadoras, há sempre um propósito divino por trás dos eventos. Às vezes, precisamos de uma visão mais ampla, de uma perspectiva que nos permita enxergar além daquilo que é imediato. Assim como Daniel revelou os mistérios do rei com sabedoria e fé, podemos aprender a buscar uma compreensão mais profunda dos desafios que enfrentamos, confiando que no final o plano de Deus prevalecerá. E isso nos dá uma sensação de esperança e direção, mesmo em tempos de incerteza. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam prestes a enfrentar o maior teste de fé de suas vidas. O rei Nabucodonosor, em sua tentativa de garantir a adoração de todos os seus súditos, mandou construir uma enorme estátua de ouro e decretou que todos deveriam adorá-la. No entanto, esses 3 jovens judeus se recusaram a se prostrar diante da estátua, pois sabiam que isso violaria os mandamentos de Deus. O cenário era desafiador: enfrentar a morte na fornalha ardente ou ceder à pressão do império. Mas a decisão foi tomada com coragem. A lealdade a Deus era mais importante que a própria vida. O rei, furioso com a recusa deles, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal, numa tentativa de fazer com que eles sucumbissem ao medo. No entanto, a fé inabalável dos jovens foi recompensada com um milagre impressionante. Quando foram lançados na fornalha, uma intervenção divina os salvou. Eles não sofreram dano algum, e uma figura misteriosa apareceu com eles, protegendo-os da morte. Esse episódio nos ensina que quando nossa fé é verdadeira e firmada em Deus, Ele tem o poder de nos proteger em meio a situações mais adversas.
A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um poderoso lembrete de que devemos, em todas as circunstâncias, permanecer firmes em nossas crenças, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Às vezes, o que o mundo espera de nós pode ser um compromisso com nossos princípios e valores. Porém, se tivermos coragem para manter nossa integridade e fé, podemos testemunhar milagres e ver o poder de Deus se manifestando em nossa vida. E claro, essa lição nos desafia a refletir sobre o quanto estamos dispostos a manter nossas convicções, independentemente dos obstáculos. O rei Nabucodonosor, depois de ter presenciado vários sinais do poder de Deus, acabou caindo em uma armadilha perigosa: o orgulho. Ele, que havia sido avisado por Daniel sobre a soberania de Deus, começou a acreditar que sua grandeza era resultado apenas de seu próprio poder. Essa atitude foi refletida em um sonho que ele teve, onde uma árvore majestosa, que representava seu império, seria cortada e destruída. Quando Daniel interpretou o sonho, alertou o rei sobre o castigo divino que viria caso ele não se arrependesse de sua arrogância. No entanto, o orgulho de Nabucodonosor foi mais forte e ele ignorou o aviso. Em um momento de loucura, o rei foi punido com uma condição que o fez perder a razão, vivendo como um animal, afastado do seu trono e da sua glória. Durante esse período, Nabucodonosor passou a olhar para a vida de uma maneira completamente diferente, vendo que a verdadeira soberania estava em Deus. Quando finalmente se humilhou e reconheceu o poder divino, sua mente foi restaurada e ele teve seu reino devolvido. Esse episódio serve como um alerta sobre as consequências do orgulho e a importância de reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas, em vez de atribuir tudo a nós mesmos. Essa história também nos ensina que às vezes é necessário um choque para nos lembrar de nossa verdadeira posição no mundo. O orgulho pode nos cegar para a realidade e nos afastar da humildade necessária para reconhecer que não somos donos do nosso destino. A recuperação de Nabucodonosor, ao reconhecer a soberania divina, mostra que o arrependimento genuíno pode restaurar até mesmo as situações mais difíceis. E essa é uma lição que pode ser aplicada a todos nós. A humildade é uma virtude essencial para uma vida equilibrada e sábia. O rei Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, não aprendeu com os erros de seu predecessor e, em um momento de grande festa, decidiu desafiar a soberania de Deus de uma maneira ousada e desrespeitosa. Durante um banquete em que o rei e seus convidados estavam se embriagando, ele mandou trazer os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para usá-los em sua festa. Esse gesto, além de um desrespeito à memória de Deus, simbolizava a arrogância do rei, que ignorava a história de sua nação e os alertas divinos. Enquanto Belsazar celebrava, algo surpreendente aconteceu. Uma mão misteriosa apareceu e escreveu palavras enigmáticas na parede, deixando todos no salão aterrorizados. O rei, desesperado, chamou os sábios de sua corte para interpretar a mensagem, mas ninguém foi capaz de explicar o que estava acontecendo. Foi então que Daniel, agora mais velho, foi convocado para decifrar as palavras escritas. A interpretação de Daniel foi clara e direta. A mensagem revelava que o império de Belsazar estava prestes a ser derrubado e o fim de seu reinado era iminente. A mensagem Mene, Mene, Tekel, Parsim significava que Deus havia contado os dias do reinado de Belsazar, pesava suas ações e havia decidido dividi-lo. A história de Belsazar é um lembrete profundo de que quando nos afastamos de Deus e ignoramos seus ensinamentos, as consequências podem ser devastadoras. O rei não estava apenas cometendo um erro de julgamento, mas desafiando a autoridade divina com sua arrogância. Isso nos leva a refletir sobre como, em nossas próprias vidas, ignorar a humildade e o respeito a Deus pode resultar em perdas irreparáveis.
A escrita na parede é, portanto, um sinal claro de que há limites para o orgulho humano e que, eventualmente, todos seremos chamados a responder por nossas ações. A história de Daniel na cova dos leões é uma das passagens mais emocionantes e inspiradoras do livro de Daniel. Durante o reinado de Dário, um novo decreto foi promulgado que proibia qualquer oração ou pedido direcionado a qualquer deus, exceto ao próprio rei. Aqueles que desobedecessem seriam lançados na cova dos leões. No entanto, Daniel, que sempre manteve sua prática de orar a Deus 3 vezes ao dia, não se deixou intimidar por esse decreto. Ele continuou com sua rotina de oração, demonstrando que a sua fé era mais importante que qualquer ameaça. Os governadores, que estavam com inveja de Daniel, usaram sua fé contra ele, denunciando-o ao rei. Embora Dário gostasse de Daniel e estivesse relutante em lançá-lo na cova, ele não podia desconsiderar a lei. Então, Daniel foi lançado na cova, e a cena parecia ser o fim de sua história. Mas, surpreendentemente, Deus o protegeu. Na manhã seguinte, quando o rei correu para ver o que havia acontecido, encontrou Daniel vivo, ileso, rodeado pelos leões, e isso foi um milagre evidente. A fidelidade de Daniel foi recompensada pela intervenção divina. Esse evento nos ensina uma poderosa lição sobre a coragem de manter a fé, mesmo quando estamos cercados por forças que tentam nos silenciar ou nos destruir. A fidelidade de Daniel não foi apenas uma questão de orar, foi uma atitude de compromisso com Deus, independentemente das circunstâncias. Além disso, a proteção divina que ele recebeu demonstra que, quando nos mantemos firmes em nossas convicções, podemos contar com o cuidado de Deus em nossa vida, mesmo nas situações mais desafiadoras. Isso nos desafia a pensar até onde estamos dispostos a ir para manter a nossa fé e como reagiríamos em situações semelhantes. As visões de Daniel sobre os reinos futuros são uma das partes mais fascinantes do livro. Em uma de suas visões, Daniel vê 4 bestas emergindo do mar, cada uma representando um império que dominaria a terra. Essas bestas simbolizam os reinos humanos que, apesar de sua força e grandiosidade, são efêmeros e temporários. A primeira besta, uma leão com asas de águia, representa o Império Babilônico. A segunda, um urso, simboliza o Império Medo-Persa. A terceira, um leopardo com 4 asas, refere-se ao Império Grego. E a quarta besta, indescritível, representa o Império Romano. Cada uma dessas visões, ao ser interpretada por Daniel, revela que, apesar do poder terrível dessas nações, o reino de Deus prevaleceria sobre todos. Em meio a essas visões de destruição e poderosos impérios, surge a figura do Filho do Homem, uma figura celestial que receberá o domínio eterno e o governo dos reinos da terra. Este Filho do Homem é uma referência profética a Cristo, o Messias, que traria a restauração e o juízo final. A visão de Daniel sobre o julgamento final e o estabelecimento do reino de Deus oferece uma perspectiva que transcende os reinos humanos, apontando para a eternidade e a justiça divina. Ela nos convida a refletir sobre o que realmente importa, o que é eterno e imutável, que é o domínio de Deus, em comparação com o que é temporário e efêmero, como os reinos e impérios da terra. Essas visões proféticas, além de serem um aviso sobre o fim dos tempos, também nos desafiam a entender que o que parece ser imbatível, como grandes impérios ou sistemas de poder, é, na verdade, temporário e suscetível à intervenção divina. Elas nos convidam a olhar para o futuro com esperança, sabendo que, ao final, o reino de Deus será eterno e justo, governado por aquele que tem o controle de tudo. Isso também nos leva a refletir sobre as nossas próprias prioridades. Estamos vivendo de forma a valorizar o que é eterno ou estamos nos deixando consumir pelas pressões e aparências do mundo? A profecia das 70 semanas
encontrada no capítulo 9 do livro de Daniel, é uma das passagens mais complexas e fascinantes da Bíblia. Daniel recebe uma visão em que o anjo Gabriel lhe explica que ao longo de 490 anos, 70 semanas de anos, ocorreriam eventos cruciais para o povo de Israel e para a vinda do Messias. Essa profecia está profundamente conectada à vinda de Cristo, e muitas interpretações associam a conclusão das 70 semanas ao ministério e à morte de Jesus. A primeira parte da profecia fala sobre a reconstrução de Jerusalém e o retorno do povo judeu do cativeiro, enquanto a segunda parte se concentra no ungido, que viria para redimir Israel e trazer a salvação ao mundo. A profecia também menciona que, após a morte do ungido, o povo de Israel enfrentaria uma série de dificuldades, incluindo a destruição do templo e a dispersão. A figura central dessa profecia é, sem dúvida, o Messias, e muitos estudiosos cristãos acreditam que ela aponta diretamente para Jesus Cristo. O fato de Daniel ter recebido essa revelação centenas de anos antes do nascimento de Cristo reforça a ideia de que a vinda do Messias era um plano divino e predestinado, algo que estava além da compreensão humana, mas que se cumpriria de acordo com o tempo estabelecido por Deus. O significado da profecia das 70 semanas vai muito além de uma simples previsão de eventos futuros. Ela nos mostra que Deus tem um plano soberano para a humanidade e que cada evento na história, por mais turbulento que seja, faz parte desse plano. A vinda do Messias e a conclusão dessa profecia trazem consigo a esperança da salvação, não apenas para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Esta visão nos desafia a olhar para a nossa própria vida e perceber que, assim como Deus tem um plano para o mundo, Ele também tem um plano único para cada um de nós, com um propósito eterno que transcende o que vemos no presente. O livro de Daniel tem um impacto profundo no cristianismo e no judaísmo, sendo uma fonte rica de ensinamentos sobre fé, coragem e a soberania de Deus. Ao longo de suas páginas, Daniel nos apresenta não apenas um modelo de fidelidade em tempos de adversidade, mas também uma visão profética sobre o futuro dos reinos da terra e o reino de Deus. A história de Daniel, sua resistência diante da opressão babilônica e suas visões sobre o fim dos tempos continuam a inspirar e a desafiar aqueles que buscam compreender o plano divino para a humanidade. Ele nos ensina que, apesar das dificuldades e dos impérios que surgem e desaparecem, o reino eterno de Deus permanece firme. As lições de Daniel são eternas: perseverança diante da adversidade, fé inabalável em Deus e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso exige sacrifícios. A forma como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram suas provas, confiando plenamente em Deus, serve como um modelo para todos nós. Não importa o quão grande seja o desafio que enfrentamos, o exemplo desses personagens bíblicos nos mostra que Deus nunca nos abandona e que, com fé, podemos superar qualquer obstáculo. Por fim, as profecias de Daniel sobre os reinos futuros e o estabelecimento do reino de Deus oferecem uma esperança inabalável para todos aqueles que acreditam em um propósito maior. Elas nos lembram de que, mesmo em meio às crises e mudanças históricas, a soberania de Deus se cumpre e Ele tem o controle de todas as coisas. O legado de Daniel é, portanto, uma mensagem de confiança, perseverança e a certeza de que, no final, a vitória pertence a Deus.